Havia algo frio no jeito como os sapatos dele estalavam no piso polido, como um metrônomo. Firme, decidido, um pouco alto demais. Ele não falou com a recepcionista, não sorriu para o segurança, apenas entrou com sua maleta como se já fosse dono do lugar. Tecnicamente era. Ricardo Nogueira, o novo CEO, trintão, jovem o suficiente para ainda carregar aquele brilho nos olhos que dizia que o mundo era dele para ser reestruturado. Sua nomeação havia sido anunciada apenas uma semana antes, em um daqueles memorandos açucarados sobre transição de liderança. Eu já tinha visto transições suficientes nos meus 17 anos de carreira para saber o que aquilo realmente significava. Alguém lá em cima queria que cabeças rolassem, e geralmente não eram as deles. Eu observava da parede de vidro do meu pequeno escritório de canto. Não exatamente de nível executivo, mas longe o suficiente do burburinho de estagiários e assistentes de marketing para que eu pudesse pensar com clareza. Ricardo não batia em portas. Ele as abria, interrompia reuniões, andava pelos andares com um tablet na mão, rabiscando notas, fazendo perguntas que não esperavam por respostas completas. Ele sorria quando as pessoas tropeçavam. Não de forma crua, mas do jeito que um homem sorri quando já decidiu algo. Ele não veio me ver naquele dia. Acho que eu ainda não estava no radar dele. Tudo bem. Eu preferia assim. Na hora do almoço, alguns de nós nos reunimos na copa. Um grupo de funcionários mais velhos que não tentavam competir com a energia dos jovens de 20 e poucos anos. Alguém brincou que o novo CEO a lembrava de um professor substituto que achava que poderia consertar a escola inteira em uma semana. Todos rimos baixinho, com cuidado. Mexi meu chá e guardei meus pensamentos para mim. Eu já havia sobrevivido a 3 CEOs. Um saiu por motivos de saúde, outro por questões legais e o último porque tentou terceirizar mais do que entendia. Não importava o quão elegantes fossem seus ternos. Eles sempre cometiam o mesmo erro. Presumiam que experiência vinha com um título. Mais tarde, quando cruzei com Ricardo no corredor, ele olhou para o meu crachá de identificação e depois me encarou. Não reconheceu o nome. Não parou para perguntar o que eu fazia. Não se importou que eu estivesse carregando os resumos trimestrais de desempenho que ele provavelmente citaria em sua apresentação de sexta-feira. Para ele, eu era apenas mais um rosto no sistema, parte da máquina, que não valia a pena inspecionar. E, no entanto, ao retornar ao meu escritório, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava mudando, como o ar antes de uma tempestade. Nada havia acontecido ainda. Não exatamente, mas dava para sentir que estava chegando. A maneira como as pessoas paravam de conversar em suas mesas, a maneira como certos gerentes evitavam contato visual, a maneira como a diretora de RH parecia estranhamente pálida esta semana. Fechei a porta atrás de mim e sentei-me à minha mesa. Há um tipo único de silêncio que preenche um lugar quando ele está à beira de uma convulsão. E eu sabia disso muito bem. A semana seguinte passou como água escorrendo por baixo de uma porta fechada, lentamente, de forma constante, inevitavelmente. Nada catastrófico aconteceu no início. Nenhum memorando oficial, nenhuma demissão, apenas uma série de reuniões de reestruturação realizadas a portas fechadas e conversas sussurradas nos corredores que paravam no momento em que alguém de terno passava. Mantive a cabeça baixa como sempre, preenchi relatórios, coordenei a próxima videochamada com a Tech Lumen Shenzhen, escrevi e-mails educados em mandarim para amenizar alguns pequenos atrasos contábeis. Não via Ricardo com frequência, mas ouvia falar dele em todos os lugares. Ele transitava pelos departamentos como uma frente fria, trazendo risos nervosos e ressentimentos mal disfarçados. Não demorou muito para que as primeiras mudanças começassem. Ele começou a demitir gerentes de nível médio, pessoas que estavam na empresa há mais de uma década, às vezes 2. Eles eram chamados para reuniões curtas e não retornavam. Nada de e-mails de despedida, nada de apertos de mão, apenas mesas vazias e caixas recolhidas às pressas. Seus substitutos chegavam com a mesma rapidez. Os amigos do Ricardo, em sua maioria, eram pessoas com currículos brilhantes, perfis brilhantes no LinkedIn e pouca compreensão de como o nosso negócio funcionava.
Faziam perguntas básicas em reuniões. Precisavam que as coisas fossem explicadas 2 vezes. Faziam piadas sobre como alguns dos nossos processos eram antiquados. Chamavam isso de modernização. Chamei aquilo de um desastre em câmera lenta. Permaneci em silêncio durante essas transições, observando, ouvindo. Eu sabia que era melhor não falar. Eu sabia o quão frágil a estabilidade podia ser sob homens como Ricardo. Como eles confundiam o silêncio de funcionários experientes com concordância, em vez de instinto de sobrevivência. Foi durante uma reunião de equipe na manhã de quinta-feira que senti pela primeira vez o verdadeiro perigo. Ricardo estava lá, é claro, parado na frente da sala de conferências como um general revisando tropas em quem não confiava nem valorizava. Ele clicava nos slides mais rápido do que qualquer um conseguia lê-los, lançando palavras como eficiência, centros de custo e agilidade. Precisamos ser mais enxutos, disse ele, exibindo aquele sorriso experiente. Precisamos nos concentrar em parcerias estratégicas e eliminar desperdícios. Todos os departamentos serão avaliados. Ele não olhou para mim quando disse isso, mas não precisava. Olhei ao redor da mesa. Alguns colegas se remexeram, desconfortáveis. Outros olhavam fixamente para a frente, com os rostos inexpressivos. Quando a reunião terminou, as pessoas saíram em silêncio. Recolhi meus papéis lentamente, com cuidado para não ser a primeira nem a última a sair. Ao me levantar, senti uma presença ao meu lado. Daniela, certo? Ele disse como se estivesse tentando se lembrar de uma vaga lembrança. Sim, eu disse. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso superficial que ele dava a todos. O que exatamente você faz mesmo? Parei. Eu poderia ter listado meu cargo. Poderia ter recitado minhas responsabilidades oficiais. Mas sabia que nada disso significaria nada para ele. Eu administro nossas comunicações com a Tech Lumen Shenzhen e outros parceiros estratégicos na China, disse eu cautelosamente. Sua testa franziu-se levemente. Temos alguém fazendo traduções, não é? Eu não apenas traduzo, respondi. Minha voz estava calma. Eu administro o relacionamento, a etiqueta empresarial, as expectativas culturais, as negociações. É um pouco mais complexo. Ele assentiu, distraído, já meio virado em direção à porta. Ótimo, ótimo. Em breve vamos agilizar muitos processos. Agradeço o trabalho que você está fazendo. E com isso ele se foi. Fiquei ali parada por um momento, com as luzes fluorescentes zumbindo no alto, sentindo uma certeza profunda e fria se instalar em meus ossos. Do lado de fora da sala, de conferências, o escritório fervilhava com uma energia forçada. Pessoas digitando alto demais, telefones tocando, reuniões marcadas em cima da hora. A diretora de RH, uma mulher chamada Sônia, que estava na empresa quase tanto tempo quanto eu, olhou para mim quando passei por sua mesa. Ela me deu um sorrisinho, triste, um que dizia, cuidado. De volta à minha mesa, abri meu laptop e comecei a escrever um e-mail para o Sr. Chen Wei, da Tech Lumen Shenzhen. Uma atualização de rotina, uma comunicação normal, mas enquanto digitava, me perguntei por quanto tempo mais eu teria permissão para fazer até mesmo isso. A sexta-feira chegou carregada de cheiro de chuva e algo mais. Medo. O escritório estava mais silencioso do que o habitual. As pessoas falavam em voz baixa. Os olhares se voltavam para portas fechadas. O boato era de que outra rodada de realinhamentos aconteceria antes do fim de semana. Às 10h15, meu e-mail tocou. Solicitação de reunião. Ricardo Nogueira, 10h30. Sala de conferências. B. Sem pauta, sem explicação. Assim como todos os outros que desapareceram este mês. Fiquei sentada imóvel por um momento, com as mãos cuidadosamente cruzadas, no colo. Então me levantei e segui para a sala de conferências. Movi-me com cuidado, deliberadamente, como se pudesse, de alguma forma, controlar o resultado com a firmeza dos meus passos. Revisamos nossa estrutura interna nas últimas semanas e, após cuidadosa análise, decidimos consolidar certas funções. A voz dele era suave e ensaiada.
Seu papel, embora valioso no passado, não está mais alinhado com a direção que estamos tomando. Acreditamos que a empresa externa com a qual firmamos parceria para serviços de idiomas pode atender às nossas necessidades futuras. Simplesmente não há mais necessidade de um contato dedicado. Escutei sem interrupção. Nenhuma emoção passou pelo meu rosto. Eu já havia superado o choque. Já havia superado a barganha. Este era o resultado inevitável da ignorância deliberada. Ricardo Nogueira sorriu um pouco, como se estivesse tentando suavizar o golpe. É claro que apreciamos seus anos de serviço. O RH preparou um pacote de rescisão para você. 2 meses de salário, mais as férias eventualmente acumuladas. É muito justo. Sei que pode ser difícil, mas a mudança é necessária para o crescimento. Sorri levemente. Não amargurada, nem brava. Só triste por ele, na verdade. Tem certeza de que consegue se virar sem mim? Perguntei baixinho. Ele deu uma risadinha quase condescendente. Nós vamos ficar bem. Precisamos ser mais dinâmicos, mais organizados. Não é nada, pessoal. Levantei-me, deixando o envelope intocado sobre a mesa. Olhei para ele. Olhei de verdade. E não vi um líder, mas um menino brincando de se fantasiar com brinquedos de adulto que ele não entendia. Desejo-lhe boa sorte na segunda-feira, eu disse simplesmente. Ricardo piscou, intrigado, por um segundo com a estranha especificidade das minhas palavras. Mas então sorriu novamente, superficial e confiante. Obrigado, Daniela. Boa sorte para você também. Saí da sala de conferência sem olhar para trás, passando pelo olhar penetrante de Sônia, pelas escadas curiosas dos meus colegas de trabalho e descendo pelo longo corredor que um dia me pareceu um lar. Agora, era apenas mais um corredor em um lugar ao qual eu não pertencia mais. Lá fora, as nuvens estavam mais espessas, baixas e pesadas, pressionando o horizonte da cidade. As primeiras gotas de chuva batiam nas janelas quando cheguei ao saguão. Não parei, não chorei, nem deixei minhas mãos tremerem. Quando cheguei ao meu carro, a chuva já caía com força, borrando o mundo além do para-brisa em uma aquarela confusa. Fiquei ali sentada, agarrada ao volante, sentindo uma estranha mistura de tristeza e satisfação, sombria. Eles achavam que poderiam me substituir, que um contrato com uma empresa sem rosto poderia substituir 17 anos de compreensão, confiança e sutileza. Achavam que estavam preparados. Não estavam. E a segunda-feira provaria isso. Ponto. O fim de semana após minha demissão foi estranhamente tranquilo. Limpei meu escritório em casa, respondi a algumas mensagens de texto solidárias de ex-colegas, os mais corajosos. Outros permaneceram em silêncio, com medo de que qualquer associação comigo os colocasse em um alvo. Não os culpei. No domingo à noite, atualizei meu currículo. Não foi um ato de desespero. Foi simplesmente prático. Eu havia construído algo ao longo de 17 anos. Algo mais valioso do que um título ou uma mesa. Relacionamentos, reputação, confiança. Essas coisas não desapareceram só porque Ricardo Nogueira achou que poderia me apagar com uma assinatura. Na segunda-feira de manhã, enquanto a cidade fervilhava sob um céu cinzento, vesti uma blusa azul marinho impecável e uma calça social, simples. Coloquei um portfólio debaixo do braço e fui para uma entrevista na Valente em Rocha Consultoria Internacional. Um antigo colega de uma conferência do setor entrou em contato no dia seguinte aos rumores sobre minha situação. Eles precisavam de alguém que entendesse as relações comerciais do leste asiático, alguém que não apenas falasse a língua, mas também compreendesse a cultura por trás dos contratos. A reunião foi formal, mas calorosa. O próprio Sr. Rocha apertou minha mão, fez perguntas diretas, mas respeitosas, e ouviu minhas respostas. Fazia muito tempo que eu não me sentia genuinamente ouvida em uma sala cheia de executivos. Quando voltei para casa naquela tarde, já tinha uma oferta na minha caixa de entrada. Um salário melhor, mais autonomia, uma oportunidade genuína de construir algo, em vez de ficar juntando os pedaços em ruínas da jornada de ego de outra pessoa. Aceitei sem hesitar. Enquanto isso, o Grupo Conecta Brasil fervilhava com uma energia nervosa que eu sentia mesmo à distância.
Meu celular acendia esporadicamente com atualizações dos poucos amigos que não tinham ficado em silêncio. Ele está te chamando de alpinista social agora. Uma das mensagens dizia que eu estava apenas tentando me manter relevante, que a empresa estaria melhor sem os velhos guardiões. Outra mensagem. Eles te substituíram por uma agência de Singapura. Não há mais um contato dedicado, apenas gerentes de contas em rodízio. Ele diz que é mais eficiente. Olhei para as mensagens sem emoção. Eu conhecia o tipo do Ricardo. Quando homens como ele fracassam, nunca se culpam. Culpam as pessoas que expulsaram. Reescrevem a narrativa, para se adequar ao próprio orgulho. Alpinista social. Murmurei em voz alta, quase divertida. Se ao menos ele soubesse. Se ao menos ele entendesse que eu nunca quis títulos ou crédito. Apenas competência. Apenas respeito pelo trabalho que construiu a base que ele agora estava casualmente destruindo. Mas Ricardo não entendia a linguagem, da paciência, da lealdade ou da consequência. Ainda não. Na segunda-feira à noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam contra as ruas molhadas, servi-me de uma xícara de chá e abri meu laptop. Verifiquei a diferença de fuso horário entre Nova York e Shenzhen. Revi alguns artigos sobre costumes corporativos na China. Detalhes pequenos, mas importantes, o tipo de coisa que os jovens e brilhantes contratados por Ricardo, provavelmente, desprezavam como formalidades ultrapassadas. E eu esperei, porque tempestades não se anunciam com alarde. Elas se formam lenta e constantemente, até que o solo fique encharcado e os rios transbordem. Amanhã, as verdadeiras consequências começariam, e eu não levantaria um dedo para impedi-las. Ponto. A manhã de terça-feira começou com o teatro corporativo de sempre. Xícaras de café, ternos engomados, o burburinho do entusiasmo artificial. Dentro do Grupo Conecta Brasil, um pequeno grupo de executivos se reunia na sala de conferências, do 15º andar, aguardando o que acreditavam ser uma reunião de rotina. A delegação da TechLumen Shenzhen chegaria em pouco menos de 1 hora. O acordo em discussão era enorme. Uma renovação de parceria de 3 anos, avaliada em milhões. Era um dos contratos fundamentais do Grupo Conecta Brasil, um acordo que estabilizava não apenas suas metas trimestrais, mas também sua reputação nos mercados internacionais. Ricardo Nogueira estava sentado à cabeceira da reluzente mesa de conferências, batendo a caneta no caderno de couro e lançando olhares ocasionais para o relógio. À sua esquerda, sentavam-se Martim e Carla, 2 de seus contratados escolhidos a dedo, brilhantes, ambiciosos e totalmente inexperientes em diplomacia internacional. Do outro lado da cidade, eu estava sentada no espaçoso escritório ensolarado da minha nova empresa, tomando café em silêncio enquanto abria meu laptop. Não precisei verificar as horas. Eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Às 10 horas, chegaram os representantes astutos da TechLumen. O Sr. Chen Wei, vice-presidente de Relações Internacionais, acompanhado por 2 assessores seniores, entraram na sala com a graça serena que mascarava instintos aguçados. Um tipo de presença que Ricardo não reconhecia, muito menos respeitava. Ricardo se levantou e estendeu a mão amplamente, com um sorriso de vendedor estampado no rosto. Bem-vindo, bem-vindo. Que bom que puderam vir. A delegação da TechLumen Shenzhen trocou apertos de mão firmes, sem reverências, sem conversa fiada. O clima era formal, até frio. Ricardo, alheio à situação, partiu direto para sua apresentação, cheia de chavões, métricas de eficiência e planos de redução de custos. Falou rápido, com confiança, apresentando slides um após o outro, sem esperar por reação ou tradução. Sr. Chen Wei ouviu por alguns momentos, sua expressão iluminada. Daniela não está mais na empresa. Simplificamos nossa comunicação para uma nova estrutura altamente eficiente. O Sr. Chen Wei trocou um breve olhar com seus assessores. Ninguém falou por um longo momento. Finalmente, o Sr. Chen Wei disse com a voz calma e contida. A senhora Daniela não era apenas uma tradutora. Ela era nossa parceira estratégica. Ela entendia nossas necessidades, nossa cultura, nossas expectativas.
Sem ela, receio que precisemos reconsiderar o futuro da nossa cooperação. Ricardo riu sem jeito. Garanto-lhe, senhor, que nossos novos processos são ainda mais adequados para atender às suas necessidades. O senhor Chen Wei o interrompeu. Com um leve, quase imperceptível, aceno de mão. Você cometeu um erro grave, disse ele com a voz firme. Valorizamos o respeito acima de tudo. Vocês não nos demonstraram nenhum. Sem dizer mais nada, a delegação saiu da sala, com os saltos batendo bruscamente no piso de mármore. Ricardo permaneceu sentado, olhando fixamente para a porta, como se desejasse que voltassem. Martin se atrapalhou com o laptop. Carla murmurou algo sobre dar continuidade mais tarde, mas todos na sala, inclusive Ricardo, sabiam que não haveria continuidade. Em 1 hora, a notícia se espalhou pelo prédio como fogo em palha. Um acordo de 24 milhões de reais. Desfeito. Na hora do almoço, o CFO já havia convocado uma reunião de emergência do conselho. Os investidores faziam perguntas. Os chefes de departamento se esforçavam para conter as consequências. Ricardo tentou distorcer a história. Culpou complicações culturais inesperadas e acusou a equipe da Tech Lumen Shenzhen de ser rígida e tradicionalista. Chegou a insinuar que a empresa terceirizada em Singapura havia se enganado, mas a verdade veio à tona. Ele chamou a Daniela de incompetente. Alguém sussurrou. Achou que uma prestadora de serviços poderia substituir um relacionamento de 17 anos. Ele está acabado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu encerrava uma ligação com um cliente, registrava minhas anotações e estendia, os braços acima da cabeça com um sorriso discreto. Eu não mexi um dedo. Eles tinham feito tudo sozinhos, e a tempestade estava apenas começando. Ponto. Os dias seguintes no grupo Conecta Brasil foram um colapso em câmera lenta. O contrato cancelado da Tech Lumen Shenzhen desencadeou uma reação em cadeia. Outros parceiros internacionais começaram a expressar preocupações sobre seus acordos. Reuniões foram adiadas. As negociações estagnaram. Alguns contratos menores foram rescindidos discretamente. A autoridade de Ricardo, antes tão presunçosa e absoluta, começou a se deteriorar. Seus novos e brilhantes contratados fracassaram, incapazes de administrar a delicada rede de relacionamentos que a Daniela havia construído durante quase 2 décadas. Dentro da empresa, o moral despencou. Departamentos que antes se orgulhavam da estabilidade agora operavam com medo e confusão. Circulavam rumores sobre cortes orçamentários iminentes. A gerência intermediária cochichava sobre reuniões do conselho sendo convocadas a portas fechadas. Era quase fácil demais assistir. Na manhã de quinta-feira, apenas 4 dias após a reunião desastrosa com a Tech Lumen, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. 30 minutos depois, outra ligação, desta vez de um ramal antigo do escritório que reconheci. Curiosa, finalmente atendi. Daniela, Ricardo aqui, veio a voz artificialmente animada. Espero que esteja bem. Recostei-me na cadeira, sorrindo levemente. Estou muito bem, obrigada. Eu esperava que pudéssemos conversar. Ele continuou, apressando-se em meio ao constrangimento. Sabe, esclarecer as coisas. Talvez discutir algumas oportunidades de colaboração novamente. Colaborar, repeti secamente. Sim. Obviamente houve mal-entendidos, percalços transitórios. Acho que poderíamos encontrar uma maneira de reintegrar sua expertise, talvez como consultora. Não é necessário um cargo formal, apenas auxiliando onde for necessário. Em outras palavras, ele queria o benefício do meu trabalho sem restaurar a minha dignidade. Não queria admitir que havia cometido um erro. Queria um remendo para o buraco que havia aberto. Nada mais. Deixei o silêncio se estender até ficar desconfortável. Claro, eu compensaria o seu tempo, acrescentou apressadamente, confundindo meu silêncio com hesitação. Pensei cuidadosamente na minha resposta. Eu poderia ter dito não de cara. Poderia ter desligado, deixado-o se afogar na própria arrogância. Mas algo dentro de mim se agitou. Não era amargura, não era raiva. Era algo mais frio,
mais cortante. Uma oportunidade. Vamos nos encontrar, eu disse finalmente. Amanhã, às 9 horas, no meu escritório. Ricardo parecia quase aliviado. Ótimo. Fantástico. Até lá. Encerrei a ligação sem dizer mais nada. Naquela noite, enquanto a cidade escurecia, em um borrão de luzes e chuva fina, sentei-me à mesa da cozinha e pensei cuidadosamente sobre meu próximo passo. Ricardo queria ajuda sem humildade. Ele queria salvação sem confissão, e se arrependeria de ter pedido. Na manhã seguinte, preparei-me cuidadosamente. Vestido azul marinho simples, joias mínimas, nenhuma emoção visível. Ricardo chegou, 10 minutos atrasado, tempo suficiente para parecer ocupado, ainda fingindo que tinha todas as cartas na mão. Usava o mesmo relógio caro, mas a confiança por trás do sorriso estava rachada e frágil. Agora, Daniela, disse ele entrando na sala de conferências com paredes de vidro. Que bom te ver de novo. Apertei sua mão friamente e gesticulei, para que se sentasse. Ele começou imediatamente seu discurso, tentando enquadrá-lo como uma oportunidade mútua. Houve desafios, ele admitiu. Alguns mal-entendidos temporários com parceiros. Evitou dizer a palavra fracasso. Seu orgulho não permitia. Ouvi sem interrupção, com a expressão neutra. No final, ele abriu os braços e disse: só precisamos de alguém familiarizado com esses clientes para intervir e acalmar os ânimos. Não precisa se enrolar com títulos ou estruturas. Apenas apoio prático. Deixei o silêncio pairar por um momento antes de falar. Você está me oferecendo um cargo de consultoria, disse lentamente. Sem autoridade, sem reconhecimento, público, sem correção das mentiras que você espalhou depois que eu saí. Ricardo corou levemente. Não é pessoal, Daniela. São negócios. Sorri então. Um sorriso pequeno e fino como uma navalha. Assim como a minha resposta. Ele piscou, incerto. Vou considerar a sua oferta, eu disse suavemente. Mas nos seus termos? Que termos? Você verá, eu disse, levantando-me para encerrar a reunião. Porque agora eu tinha tudo o que precisava. Eu não voltaria para salvá-lo. Eu voltaria para mostrar a ele, e a todos os presentes, o quanto de dano uma mulher que eles subestimavam poderia causar. E desta vez eles saberiam exatamente de quem era a mão que segurava a lâmina. Ponto. A primeira regra da vingança, se feita corretamente, é paciência. Nem raiva, nem barulho. Paciência. Passei o fim de semana após a reunião planejando cuidadosamente. Eu não invadiria o Grupo Conecta Brasil exigindo vingança. Isso me tornaria pequena, reativa, exatamente o que Ricardo já pensava que eu era. Não. Meu método seria mais lento, mais preciso, cirúrgico. Na segunda-feira, sob os termos de um contrato de consultoria de curto prazo que Ricardo assinou, às pressas, sem ler direito, entrei novamente no prédio. Sem anúncio público, sem título, apenas um acordo discreto e acesso a certos sistemas internos. Ele achou que estava me usando. Achou errado. A atmosfera do escritório havia mudado desde a última vez que andei pelos corredores. Acabou-se a simpatia casual, o ritmo tranquilo de pessoas que confiavam no chão sob seus pés. Agora, só havia um silêncio frágil, quebrado, por conversas apressadas e risos falsos. Ricardo me recebeu no saguão principal com a alegria forçada de um homem tentando fingir que não tinha incendiado a própria casa. Daniela, bem-vinda de volta, disse ele mais alto do que o necessário, afastando-me um pouco dos funcionários próximos, curiosos. Sorri educadamente. Não disse nada e o segui até o espaço de trabalho temporário que haviam providenciado. Uma caixa de vidro esterilizada entre 2 departamentos. Um sinal claro de que eu estava ali, mas não era verdadeiramente bem-vinda. Perfeito. Ao meio-dia, eu já tinha acesso ao banco de dados de clientes. No meio da tarde, entrei em contato discretamente com o Sr. Chenwei, sem precisar usar e-mails corporativos. Não fui ingênua. Liguei diretamente para um número privado que ele me dera anos atrás, quando a confiança mútua ainda era algo sagrado entre parceiros de negócios. Ele atendeu após o segundo toque.
Senhorita Daniela, disse ele calorosamente, embora houvesse um tom de curiosidade cansada em sua voz. A que devo esta honra? Falei em mandarim, devagar e respeitosamente, como era próprio do relacionamento que havíamos construído. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse eu, pela minha partida repentina e pela confusão que se seguiu. Sr. Chen Wei ficou, em silêncio por um momento, processando o peso daquelas palavras. Eu entendo, disse ele finalmente. As circunstâncias às vezes são incontroláveis. Às vezes, concordei suavemente. E às vezes são resultado de um julgamento. Equivocado. Uma longa pausa. Então você está me contatando em nome da Costa e Nogueira Associados? Não, respondi cuidadosamente. Estou entrando em contato com o senhor pessoalmente, porque acredito que o senhor merece saber a verdade. Expliquei, sem rodeios ou emoção, como eu havia sido forçada a sair, como meus avisos haviam sido ignorados, como a nova liderança via nossa parceria não como um relacionamento, mas como um centro de custos a ser reduzido. O Sr. Chen Wei ouviu sem interromper. Quando terminei, ele perguntou simplesmente: Onde você está agora? Valentium Rocha Consultoria Internacional, respondi. Somos especialistas em parcerias internacionais. Disse isso com respeito e transparência. Houve outra longa pausa, seguida por uma risada baixa. Não cruel, mas consciente. Entendo, disse ele. Talvez seja a hora de considerarmos novos parceiros. Deixo essa decisão à sua sensatez, disse eu respeitosamente. Mas ficaria honrada em trabalhar com o senhor novamente. Encerramos a ligação com despedidas formais, cada palavra cuidadosamente medida. E assim, num piscar de olhos, a primeira pedra foi removida dos alicerces decadentes de Ricardo Nogueira. No final da semana, organizei uma apresentação formal entre o Sr. Chen Wei e a equipe executiva da Valentium Rocha. Sem alarde, sem anúncios, apenas uma reunião discreta em uma sala silenciosa. Ricardo, enquanto isso, continuava a tropeçar no controle de danos no Grupo Conecta Brasil, sem saber que o futuro que ele lutava para salvar estava escorregando aos poucos para minhas mãos. Eu não estava agindo por ódio. Eu nem estava mais agindo por raiva. Era justiça feita silenciosamente, com precisão. E, em breve, seria completa. Isso não aconteceu de uma só vez. Empresas raramente entram em colapso em explosões. Elas apodrecem de dentro para fora, lentamente, no início, e depois, de uma só vez. Na semana seguinte ao rompimento dos laços entre a Tech Lumen Shenzhen e o Grupo Conecta Brasil, o dominó começou a cair. Contas pequenas foram fechadas discretamente. Fornecedores exigiram prazos de pagamento mais curtos. Um grande cliente europeu, ao ouvir rumores de instabilidade, congelou todos os contratos pendentes. Dentro dos escritórios do Grupo Conecta Brasil, o clima não era mais tenso. Era de pânico. Os funcionários andavam mais rápido, falavam menos. Gerentes que antes se gabavam de otimizar processos, agora realizavam reuniões de emergência a portas fechadas. As demissões recomeçaram, desta vez, sem a ficção educada de uma reestruturação. Os pacotes de rescisão diminuíram. As cartas de demissão aumentaram. E Ricardo ainda se agarrava teimosamente à ideia de que poderia consertar a situação. Ele convocava reuniões frenéticas. Fazia longos discursos sobre inovação e resiliência. Culpava o mercado, a economia, até as diferenças culturais. Nunca a si mesmo. Enquanto isso, eu trabalhava metodicamente. Entrei em contato com outros 2 ex-sócios. Não diretamente, é claro. Por meio de sussurros, sugestões e conversas casuais. Simplesmente deixei claro que, na Valentium Rocha, entendíamos o valor do respeito, da continuidade e da verdadeira parceria. Eles não precisaram de muita persuasão. Na segunda sexta-feira, outras 2 contas importantes saíram discretamente da carteira do Grupo Conecta Brasil. Os assistentes de Ricardo começaram a me enviar mensagens desesperadas, pedindo conselhos sobre como reconstruir a confiança. A ironia teria sido engraçada, se não fosse tão patética.
No final daquela tarde, recebi um e-mail oficial do escritório da diretoria financeira. O Grupo Conecta Brasil estava iniciando uma suspensão temporária de todas as novas iniciativas de negócios. Tradução: eles estavam perdendo dinheiro. Fechei meu laptop, respirei fundo e decidi que era hora de acabar com isso de vez. Na segunda-feira de manhã, convidei Ricardo para uma reunião. Ele concordou imediatamente, desesperado por qualquer coisa que parecesse uma solução. Nos encontramos na mesma sala de conferências estéril onde ele me oferecera o cargo de consultora. Ele parecia pior agora, com o relógio caro ainda no pulso, mas o rosto abatido e os olhos ondulando de exaustão. Daniela, disse ele, forçando um sorriso. Que bom que você quis nos encontrar. Precisamos muito da sua opinião agora, mais do que nunca. Talvez possamos superar isso juntos. Interrompi-o com a mão levantada. Não estou aqui para te aconselhar, disse calmamente. Ele piscou, confuso. Estou aqui para te dizer que este é o fim. Um lampejo de algo. Raiva, medo, cruzou seu rosto. Ele abriu a boca, mas eu não lhe dei chance. Você me demitiu sem entender o que eu fazia. Você me substituiu por um empreiteiro que nem sequer examinou. Você me chamou de alpinista social. Disse a todos que não precisava de mim. Inclinei-me ligeiramente para a frente, a voz ainda baixa e controlada. Você estava errado. Ele se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Olha, Daniela, eu sou a razão pela qual a Techlumen Shenzhen desistiu, disse categoricamente. Já sou a razão pela qual a Valentian Rocha está contratando os clientes que você está perdendo. Seu queixo caiu ligeiramente, a cor sumindo do rosto. Você fez isso, ele sussurrou. Eu não sabotei nada, disse friamente. Apenas lembrei aos nossos antigos sócios o que é respeito. Eles tomaram suas próprias decisões. Ele ficou sentado ali, atordoado, tentando juntar os pedaços da ruína ao seu redor. Peguei minha pasta e me levantei. Não voltei para te salvar. Eu disse com a voz gélida. Voltei para garantir que você visse quem desmantelou seu pequeno império. Ele se levantou, trêmulo, com as mãos tremendo levemente. Você vai se arrepender disso, disse ele com a voz rouca. Sorri. Um sorriso sincero, dessa vez. Um sorriso cheio de genuína satisfação. Não, eu disse. Você vai. Sem dizer mais nada, saí. Não olhei para trás, nem para o escritório, nem para Ricardo, nem para a estrutura quebrada de uma empresa desmoronando atrás de mim. Alguns finais não precisam de grandes gestos. Às vezes basta saber que você foi embora enquanto o fogo que você nunca começou reduzia tudo o que eles pensavam possuir a cinzas. Agora me diz, será que a arrogância de um líder pode destruir tudo o que outros levaram anos para construir? E o que você faria se fosse ignorado após anos de dedicação a uma empresa? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.